Meus queridos alunos, estamos aqui no nosso último capítulo, no nosso 25º encontro, para tratarmos das considerações finais para o nosso concurso aí da Prefeitura de BH. Primeiramente, nós vamos fazer uma parte teórica, a única coisinha que falta para a gente enfatizar do nosso edital, que é a parte dos verbos. Lembra que eu prometi que eu ia detalhar mais aquela questão lá na flexão verbal? No finalzinho, tinha a questão do tempo e modo verbais. Eu falei que eu ia falar mais sobre isso, então faremos isso agora. Depois nós vamos para, o que eu brinco, o último capítulo a gente revela o assassino, brincadeira. Nós vamos ali analisar algumas questões fresquinhas, recentes, dos últimos anos, aí 2013, 14, da FUMARC. E depois eu vou dar uma pincelada geral na nossa banca. Então, agora é jogo rápido, vou ter que... Eu brinco que eu vou ligar a tomada no 220, vamos acelerar, vou falar sem parar aqui e lá vamos nós. Então, pessoal, comigo na telinha, nós vamos começar então, antes de falarmos da FUMARC propriamente dita, que é a nossa banca organizadora, vamos dar uma pincelada geral então nos modos verbais. Pessoal, lembra que eu falei em aula anterior que falou em verbo, quase tudo em verbo são 3, né? 3 vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, 3 conjugações verbais, primeira, segunda e terceira, 3 pessoas verbais, também primeira, segunda e terceira. Enfim, quase tudo em verbo são 3 formas nominais do verbo, né? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Aqui não é diferente. Os modos verbais também são 3. Nós temos o modo que nós vamos chamar de indicativo, o modo que nós vamos chamar de subjuntivo e o modo que nós vamos chamar de imperativo. Então, indicativo, subjuntivo e imperativo são modos verbais. O modo indicativo, pessoal, é aquele que indica, que revela algo tomado como certo, tá? Então, o modo indicativo é algo tomado como certo. Coloque um exemplo aí no seu material. Viajarei amanhã. Cuidado com essa frase. Claro que a gente sabe que o futuro a Deus pertence. Pode ser que eu diga hoje com toda convicção, eu viajarei amanhã, e amanhã aconteça algum imprevisto e essa viagem não ocorra. Entretanto, no momento em que eu afirmo viajarei amanhã, eu estou afirmando isso com certeza, com precisão. Então, é um exemplo de modo indicativo. Então, põe o exemplo, viajarei amanhã. É modo indicativo. Então, o modo indicativo, ele expressa uma certeza, uma segurança. Já o modo subjuntivo, na telinha outra vez, nós temos agora algo provável, contrário então do modo indicativo. Então, enquanto o modo indicativo expressa algo certo, o modo subjuntivo expressa algo provável, uma dúvida, podendo ser ainda, atenção, um desejo, uma vontade. Então, o modo indicativo é algo certo, o modo subjuntivo ele pode ser 2 ideias. A ideia de algo provável, de uma dúvida, de uma possibilidade, e também frases que eu transmito uma ideia de vontade, um desejo. Antes dos exemplos, observe que eu coloquei de vermelho, e mesmo estando destacado, nós vamos dar mais um realce, 4 palavrinhas, pessoal, que de modo geral, lembrem-se bem, de modo geral, né, porque depende sempre do contexto, vão acompanhar o modo subjuntivo. Que, se, talvez e quando. Então, que, se, talvez e quando. Que, se, talvez e quando. Essas são as palavrinhas que naturalmente acompanham o modo subjuntivo. Talvez é a mais fácil de todas. Se o modo subjuntivo ele indica uma dúvida, né? A palavrinha que indica dúvida por excelência, o advérbio de dúvida é talvez. Então, vamos aos exemplos. Talvez eu viaje amanhã. Perceberam a diferença da frase anterior? Viajarei amanhã. Estou afirmando isso, então modo indicativo. Talvez eu viaje amanhã. Circulei a palavrinha talvez, mostrando então a marca da dúvida, é o modo subjuntivo. Agora, para não ficar só nesse exemplo mais básico, né? Lembre-se das outras palavrinhas. Talvez, que, se e quando. Então, põe outro exemplo. Quando eu viajar, comprarei um presente para você. Então, esse quando eu viajar, cuidado, a frase tem 2 verbos. O pedacinho que fala quando eu viajar é o modo subjuntivo, por causa do quando. Quer dizer, esse quando aí, nós vamos interpretar que não tem certeza ainda. Quando eu viajar, é quase como se fosse um se eu viajar. Agora, a segunda parte, comprarei um presente para você, aí já é o modo indicativo. Eu não tenho certeza ainda do momento em que eu viajarei, mas eu tenho certeza que quando esse momento chegar, eu irei comprar um presente para você. Então, cuidado, tem que observar qual pedaço da frase lá, qual oração da frase, né, que a gente está analisando, tá? Então, quando eu viajar, esse pedacinho aqui é o modo subjuntivo. Então, talvez eu viaje amanhã, quando eu viajar, comprarei um presente para você. O que mais? Agora, atenção, lembrem-se de que eu falei que também tem outras palavras. Então, além do talvez e do quando, o que e o se. Então, se eu viajar, esse também é fácil, né? Perceber a dúvida. E se eu viajar, comprarei um presente para você. Então, nós temos essa condição aí que mostra essa possibilidade.
E atenção, porque o modo subjuntivo também pode indicar um desejo, uma vontade, através, por exemplo, da palavrinha que. Quando eu digo, tomara que ele passe no concurso. Quando eu digo, por exemplo, desejo que você passe no concurso. Almejo que você passe no concurso. Então, a palavrinha que, em frases como desejo que, tomara que, almejo que. Cuidado que tem também uma palavrinha Oxalá. Oxalá é uma interjeição que dá essa ideia de vontade. Oxalá eu passe no concurso. Esse oxalá é a ideia de tomara que eu passe no concurso. Então, as palavras tradicionalmente marcam o subjuntivo que, se, quando e talvez. Além, é claro, das expressões de vontade. Tomara que, oxalá, desejo que, almejo que e por aí vai. Tranquilo? E agora, finalizando a telinha, nós temos lá o modo imperativo. Só lembrar que os imperadores, eles eram donos do poder, eles davam ordens, né? Então, o modo imperativo, ele pode sim indicar ordem. Entretanto, pessoal, muito cuidado que ele não se limita à ideia de ordem. Também pode ser um pedido, um conselho, pode acrescentar aí, também pode ser uma súplica. Então, o modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica. Então, vamos aos exemplos. Saia agora! Então, é o modo imperativo. Pelo tom de voz que eu usei, a prova não tem tom de voz, mas pela palavrinha agora, você percebe que é uma ordem. Saia agora é o modo imperativo. Mas não é só ordem, pode ser um pedido. Se eu disser, saia, por favor, então, mesmo que eu usei uma expressão aí, por favor, tornando a frase um pedido, mas observe que o verbo não mudou. Saia agora! E saia, por favor. A mesma estrutura do verbo, né? O verbo está no imperativo. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser um conselho. Quando eu digo na fala, a gente percebe, sai agora, né? Olha o conselho ali, sai agora, porque pode ser complicado se você não fizer isso logo. Então, a gente percebe pelo contexto se é ordem, se é pedido, se é conselho. Pode ser também uma súplica. O tom de voz, quando eu digo, saia! Né? Aquela coisa de implorar, suplicar, implorar. Então, na fala é fácil diferenciar a ordem de pedido, de conselho, de súplica, por causa da entonação. Na prova não tem entonação, mas tem o contexto. Palavrinhas como agora, já, imediatamente. Palavras como por favor, por gentileza. Então, a gente percebe que as expressões ajudam a gente a perceber. Ou no próprio contexto diz, e o personagem implorando, disse, quer dizer, então, saia, né? Então, você percebe pelo implorando lá. Então, o contexto vai mostrar. Mas, independentemente de ser ordem, pedido, súplica ou conselho, o importante é a gente perceber que o imperativo expressa essas ideias. E, põe aí uma dica, o imperativo é muito comum nas propagandas, nas publicidades. Então, textos publicitários, que são esses que fazem propaganda, com frequência usam verbos no imperativo. Vamos a alguns exemplos? Compre batom, use rider, seja feliz, vem para a caixa, estude na prova. Então, tudo isso é verbo no imperativo. Então, o verbo no imperativo aparece com frequência nas propagandas. Também nas receitas, quando eu coloco assim, ó, adicione uma colher de açúcar, misture tudo. Então, são verbos também no imperativo, muito comum também nas receitas, porque estão dando lá as orientações do que você deve fazer. Tranquilo? E põe uma observação que o imperativo, ele vai se subdividir em imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Então, o imperativo vai se subdividir em imperativo afirmativo e imperativo negativo. A única diferença é a presença de palavras de sentido negativo no imperativo negativo. Então, se eu falo, saia, por favor, esse é o imperativo afirmativo. Se eu falar, não saia agora, só por causa da palavrinha não, é o imperativo negativo. Mas cuidado, não é só o advérbio de negação não, são palavras de sentido negativo. Se eu falar, nunca desobedeça aos seus pais, então, nunca desobedeça aos seus pais, é uma frase que está no imperativo, estou dando aí um conselho, e é imperativo negativo, por causa da palavrinha nunca, tá? Então, palavras como não, nunca, jamais, então, expressões de sentido negativo vão diferenciar aí para a gente se o imperativo é afirmativo ou se ele é negativo, tranquilo? Então, pessoal, esses são os 3 modos verbais. Indicativo, com o fato certo, subjuntivo, com uma dúvida ou ainda com uma vontade, um desejo, tendo frequentemente palavras como que, se, quando, talvez, e ainda o imperativo, que vai se subdividir em afirmativo e negativo, indicando, então, ordens, pedidos, conselhos, súplicas. Belezinha? Na telinha, mais uma vez, vamos agora, então, aos tempos verbais, que também serão 3. Então, quase tudo em verbo são 3, para facilitar a nossa recordação do conteúdo, né? Para a gente lembrar melhor do conteúdo. Os tempos verbais são 3. O pretérito, que é sinônimo, pessoal, pode escrever aí, ó,
é sinônimo de passado. Não é errado eu falar que um verbo está conjugado no passado, mas as provas têm preferência por usar a forma culta, que é pretérito, mas são sinônimos. Não tem problema eu falar que o verbo está no passado, tá? O outro tempo verbal é o presente e o outro tempo verbal é o futuro. Então, tempos verbais são 3. O pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. O que acontece com esses tempos verbais? Alguns, não são todos, têm subdivisão. É o caso do passado. Eu brinco que o passado dá trabalho. Então, eu tenho 3 tempos verbais, o pretérito, que é então o passado, o presente e o futuro. Nesses modos verbais, o presente, como o nome já diz, ele é um presente, ele é uma dádiva, ele não dá trabalho. Presente não tem subdivisão. O passado dá trabalho, ele tem 3 possibilidades, quase tudo em verbo são 3, então no pretérito eu tenho 3 possibilidades. O presente, então, não dá trabalho, não tem subdivisão. E o futuro nós temos 2 possibilidades, porque o futuro vai puxar os outros 2 tempos. É só um macetezinho para lembrar. O presente é um presente, não dá trabalho, ele não tem subdivisão. O passado dá trabalho, né? É o mais complexo, ele tem 3 possibilidades. E o futuro, ele depende muitas vezes das coisas presentes e das coisas passadas. Então, o futuro puxa os outros 2 tempos verbais. Então, vamos lá na tela. O passado pode ser perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Esse mais que perfeito, algumas gramáticas trazem com hífen, outras sem hífen, tanto faz, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Passado perfeito, olha lá, amei, é um exemplo. Então, tome nota e escreva aí, pretérito perfeito. Expressa uma ação ocorrida no passado e totalmente concluída. Então, se eu digo para alguém assim, ó, eu amei você, então desista porque não há mais sentimento algum, morto e enterrado, tá? Então, pretérito perfeito, ação ocorrida no passado, porque ele é pretérito, e ele é perfeito porque ele está totalmente concluído. Vamos agora ao pretérito imperfeito. Olha só, cuidado. Amei, o verbo está no pretérito. Amava, o verbo está igualmente no pretérito. Só que agora é um outro tipo de pretérito, é o pretérito imperfeito. Olha a negação lá. In é o prefixo de negação. Se o pretérito perfeito é uma ação ocorrida no passado e totalmente concluída, o que eu vou concluir? Que o pretérito imperfeito, tome nota, é uma ação ocorrida no passado, mas não totalmente concluída. Então, o pretérito imperfeito, ele tem alguma marca no presente. Então, se eu falo que eu amei você, desista, não tem mais chance, sentimento morto, acabado, enterrado, pronto. Agora, se eu falo que eu amava você, não confunda, porque eu não amo mais você, não é uma ação presente. Mas é um passado que está só adormecido, ele não está morto, enterrado. Pode ser que você consiga, ainda tem chance de haver uma reconquista aí. Então, amei você, acabou o sentimento. Amava você, amava você, olha que esse sentimento pode estar aí apenas adormecido. Então, eu brinco que se você tem um companheiro ou uma companheira atual e essa pessoa diz, eu amei o ex, não fica com ciúme, não, deixa pra lá, passado, todo mundo tem o seu, né? Mas se o seu companheiro atual anda dizendo por aí que amava muito a ex ou amava o ex, cuidado, porque aí pode ter algum resquíciozinho lá desse sentimento. Então, não é legal, beleza? E o que é o mais que perfeito? Lá, por exemplo, amará. O mais que perfeito, pessoal, tome nota, a gente brinca que ele é o passado do passado. É uma ação ocorrida no passado, anterior, circula aí anterior a outra ação também ocorrida no passado. Então, no popular, a gente fala assim, antes de você estudar esse conteúdo, eu já estudava. Ou, não, eu já estudava, não. Pela norma culta, atenção lá então, observem que um foi amei, o outro amava, o outro amará. E observe que eu destaquei lá, né? Essa terminaçãozinha, esse vá e esse RA. Essa terminação que vai ser a nossa DMT. Lembra que D de desinência? Desinência é a terminação, né? A parte final. MT, modo temporal. Então, galera, igual a gente tinha lá atrás, a DNP, desinência número pessoal, que nos ajudou, por exemplo, no sujeito desinicial. Chegamos. Quem chegamos? Pode ser nós. Então, igual a gente tem esse MOS lá, que foi a DNP, desinência número pessoal, nós temos também a DMT, desinência modo temporal. Algumas terminações vão nos ajudar a descobrir em que tempo e em que modo o verbo se encontra. Então, lá na telinha você percebe que eu já destaquei para vocês para facilitar a nossa vida. Esse VA de amava é marca do pretérito imperfeito. Esse RA de amara, sem acento, cuidado, é amara, não é amará, né? Cuidado aí, não tem acento. É a marca do pretérito mais que perfeito. Então, eu não posso falar que antes de você amar esse rapaz, eu já amava. Pela norma culta, antes de você amar esse rapaz, eu já amara. Ou põe lá dica, também tem na forma composta, eu já havia amado. Aí tudo bem, tá? Então cuidado para não confundir aí amava e amara. Amava, pretérito imperfeito, ação ocorrida no passado, não totalmente concluída.
Amara, pretérito mais que perfeito, é o passado do passado. Ação ocorrida no passado, anterior a outra, também ocorrida no passado. O presente é mais tranquilo, né? Eu amo você, então a ação presente acontece no exato momento em que se fala. E o futuro, ele puxa os outros dois tempos verbais. Às vezes o futuro depende do presente, do passado. Então nós temos o futuro do presente e nós temos o futuro do pretérito. Observem que as terminações, que são as nossas DMTs, vão mudar. No futuro do presente tem lá amarei, amará. Olha que agora apareceu acento. Então cuidado com o acento diferencial. Amara, sem acento, pretérito mais que perfeito. Amará, com acento, agora já não é pretérito mais, é futuro e é o futuro do presente. E nós temos lá a Maria, que é o futuro do pretérito. Então tome nota aí comigo, futuro do presente, esse do amarei, do amará, põe lá, futuro do presente. Indica uma ação que ocorrerá no futuro a partir do momento presente. Então, é uma ação que ainda ocorrerá. Então, se ocorrerá, claro que é no futuro, mas aqui eu vou fazer essa redundância intencional, tá? Só para ficar bem claro. Então, é uma ação que ocorrerá no futuro a partir do momento presente. Ou seja, a partir do momento em que eu me comprometo com aquela ação. Não quer dizer que vai acontecer hoje, agora, já, amanhã. Pode ser amanhã, pode demorar 10 anos, 10 meses, 10 dias, enfim, mas ela vai acontecer. Então, se eu digo, ó, amarei, ó, vamos supor que a pessoa fala assim, você tem um relacionamento e o cara, eu tô falando cara porque geralmente as mulheres é que têm mais pressa de se casar, né? Mas enfim, então supondo que o cara esteja enrolando, ficou noivo, mas não marca nunca o casamento. Mas ele fala com você assim, calma meu amor, eu me casarei com você. Esse é o futuro do presente. Não se sabe exatamente se ele vai demorar 10 dias, 10 meses, 10 anos, mas ele está bem intencionado. Eu me casarei com você. Então, o futuro do presente, ele vai acontecer, seja quando for, mas a partir da proposta, do propósito da pessoa, que aquilo aconteça. Ele está bem intencionado. Aguarda com paciência que um dia esse grande dia vai chegar. Mas, se ele vira para você com um papo de eu me casaria com você, lá vem chumbo grosso, lá vem bomba. Quer dizer que ele não tem intenção de se casar. Então, põe lá, futuro do pretérito é uma ação, ó, futuro do pretérito, então a ação deveria acontecer, por isso que é futuro, mas tem alguma coisa no próprio passado que impede esse acontecimento. Então, o futuro do presente, a ação vai acontecer, a partir do momento que a pessoa se propõe com aquela ação. Às vezes vai demorar, às vezes não. O contexto muitas vezes não diz isso, mas ela vai acontecer. Agora, eu me casaria com você, pode esperar que ela vem bomba. Se eu tivesse dinheiro, se eu já não fosse casado, já pensou que loucura? Então, geralmente ele vem acompanhado por um se aí na frente, né? Então, tem alguma coisa que impede. Então, o futuro do pretérito tem algum impedimento para esse acontecimento. Beleza, pessoal? E aí, na sequência, você vai ver que para facilitar a nossa vida, eu fiz uma listinha das principais DMTs, as principais desinências modo temporal. Então, quando você olhar para um verbo e perceber que ele tem as terminações vá ou ia, facinho de gravar, ó, vá, ia, parece Bahia, né? Então, esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo, aquele da ação passada e não totalmente concluída. Olha lá os exemplos, amava, fazia, então quer dizer que pode voltar a amar, pode voltar a fazer. Agora, o RA sem acento, cuidado com o acento diferencial, então. É o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, por isso que é uma DMT. É D de desinência, porque é a parte final do verbo. M de modo e T de tempo. Quer dizer que vai misturar o tempo, se é presente, passado, né, pretérito ou futuro, com o modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, aqui estamos falando de ações que eu tenho certeza de que aconteciam. Eu amava você, fazia frio nesse lugar, quer dizer, pode voltar a fazer frio a qualquer momento. Agora, o pretérito mais que perfeito também do indicativo, amara, fizera, né? Cuidado com os verbos irregulares, a gente já viu o conceitozinho lá do verbo. O verbo fazer, ele é irregular, ele altera o radical. Então, fizera, nada de fazera, né? Nada disso. Então, olha lá o RA. Agora, nós temos ainda as terminações rei e RA com acento, né, RA, indicando o futuro do presente do indicativo, aquele que vai acontecer ainda que demore um pouquinho. Mas a pessoa está bem intencionada quando diz a frase. Amarei, amará, estudarei, estudará. Então, quando a pessoa fala, professora, este ano estudarei mais, às vezes a pessoa não dá conta de cumprir a promessa, mas pelo menos quando ela fala estudarei mais, há uma boa intenção. Mas se o aluno vem com o papo de estudaria mais, esse aí nem intenção de estudar não tem, já vem com a desculpa pronta. Se tivesse tempo, se tivesse paciência, já vem com a desculpa na frente, beleza? Então, esse SSE é a desinência, então, do pretérito imperfeito. Agora, cuidado, vai aparecer finalmente, atenção, atenção, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, geralmente, o verbo com essa terminação SSE vem acompanhado na frente
por aquele condicional SSE, ou a conjunção se. Então, põe lá essa dica, que põe lá dica, o pretérito imperfeito do subjuntivo constantemente vem acompanhado pelo condicional. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico daquela musiquinha lá. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores. Olha só, se e talvez são palavrinhas que marcam o modo subjuntivo. Amasse, terminação SSE. Visse, terminação SSE. Então, se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Então, aqui nós temos os verbos no futuro, perdão, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, essa listinha vale a pena dominá-la, tá? Vá, ia, são desinências do pretérito imperfeito do indicativo. RA sem acento do pretérito mais que perfeito do indicativo. Rei, irá com acento do futuro do presente do indicativo. E o SSE agora é o pretérito imperfeito do subjuntivo, o modo subjuntivo aí agora. Faltou uma na listinha, parece que não apareceu. Acrescentem, por gentileza. Vou colocar, vai ter que ser aqui em cima, ó. Vocês acrescentem aí. Ria, tá? Cuidado com confundir com ia. Então, presta atenção. Quando eu falo fazia, a desinência agora é ia. Então, fazia. Esse aí é o pretérito imperfeito do indicativo. Agora põe lá, faria, faria. Então agora a desinência iria, então agora já vai mudar, não é? A desinência iria é do futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Põe lá, iria, futuro do pretérito do indicativo. Aquele que nós vimos lá atrás, ó. A Maria, tá vendo? Então põe lá, desinência iria para o futuro do pretérito do indicativo. Ok, pessoal? Beleza? E agora permaneça na tela para a gente fechar essa parte dos verbos com as flexões que eu chamei de perigosas. Se eu chamei de perigosas, são verbos queridinhos aí pelas provas da FUMAR, que podem aparecer e geram confusão. Um verbo que frequentemente gera confusão é o verbo pôr com seus derivados. Propor, repor, depor. Primeiramente, lembre-se do acento diferencial, né? Então, pôr com acento circunflexo é verbo, pôr sem acento circunflexo é preposição, mas os derivados não precisam diferenciar nada. Então, eles não têm acento, ó. Propor, repor, depor. Então, só a forma primitiva que tem. Então, cuidado, pessoal. O verbo pôr com os derivados dele, eles têm uma conjugação. Onde eu coloquei flexões perigosas, coloquem lá, por favor, principalmente no subjuntivo. Principalmente no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é campeão de erros, de dúvidas e é um dos mais cobrados, então, nas flexões, nas provas de concursos. Então, veja bem, sim, então só de ter esse se, a gente já sabe que é o modo subjuntivo. É um fato que tem dúvida, possibilidade. Se você não puser o acento, a palavra ficará incorreta. Tá vendo aí, pessoal? Tá destacadinho de vermelho. Se você não puser. Então, pelo amor de Deus, aluno meu, jamais vai falar, se você não pôr o acento. Então, escreve aí e risca. Então, professora, se eu pôr um acento aqui fica errado? Talvez o acento não fique, mas a conjugação ficou. Nada de falar se eu pôr, é se eu puser. E aí, veja bem, olha só, eu falei que essa regrinha vale para os derivados. Então, gente, se eu falo se eu puser o acento, eu tenho que falar se eu propuser, se eu repuser, se eu depuser. É horroroso, tendo erro, mas é assim a forma correta. Se eu te propor uma coisa, você aceita? Não é assim, é se eu te propuser, tá? Então, ponha lá, verbos derivados seguem a conjugação do primitivo. Verbos derivados seguem a conjugação ou a flexão do primitivo. Então, do mesmo jeito que eu falo se eu puser, se eu propuser, beleza? Agora vamos ver qual é o outro que eu destaquei lá, o verbo ter. Então, gente, esses dois verbos aí, o verbo pôr e o verbo ter, vale a pena você dar um destaque neles e estudar de maneira especial. Tem outros perigosos, mas esses, na minha opinião, são os que mais geram dúvidas. O verbo pôr, que quase ninguém usa a forma, então, puser, né? E lembrar de repuser, propuser, por aí vai. E o verbo ter também com seus derivados. Deter, reter, conter. Vamos lá. Observe, se. Então, mais uma vez, o modo subjuntivo aparecendo aqui pra gente. Se ele tiver tempo, irá fazer ginástica, ou fará ginástica, não tem problema. O importante é perceber, ó, tiver, tá? Então, nada de falar se ele ter tempo. Professora, se eu ter tempo, eu vou estudar mais. Não, se eu tiver tempo. E lembrando que os derivados com a mesma tendência. Então, olha lá na telinha tem lá deter. Então, se a polícia deter o ladrão. Não, se a polícia detiver. Então, deter, você está na prova, viu lá, deter. Você vai perceber, opa, deter vem de ter. Então, se fica se eu tiver, então se eu detiver. Beleza? E também o acento diferencial aqui, diferenciando agora o número singular de plural. Observe, ele tem sem acento circunflexo. Eles têm com acento circunflexo. Então, no caso do verbo ter, sem acento é o singular,
com acento é o plural. Se eu coloco ele tem e ponho um acento lá, foi um erro na colocação desse acento, foi um erro de acentuação, foi um erro de concordância. Então, tem sem acento, singular. Tem com acento circunflexo, plural. Agora, cuidado, eu disse que os derivados seguem a tendência, né? Então, do mesmo jeito que o tem com acento circunflexo é plural, mantém, contém com acento circunflexo é igualmente plural. Olha lá no finalzinho, eles mantêm contato com os amigos. Entretanto, observem que no singular tem ficou sem acento e agora mantém apareceu acento. Então, escreve bem grande. Ó, porque quando eu digo tem, põe lá. Ó, então, com acento circunflexo, você já sabe que é o plural. Então, eles têm, eles mantêm, com acento circunflexo para o plural. Agora, no singular, o que vai acontecer? Ou não tem acento para o primitivo, que é o verbo ter, põe lá, ele tem. Por quê? Põe que é um monossílabo, então não precisa do acento. Entretanto, quando eu coloco eles mantêm, separa a sílaba tem, já vira oxítona terminada em. É aquele mesmo acento de alguém, ninguém, também, refém e por aí vai. Então, olha na tela, cuidado. Eles mantêm, o acento circunflexo apareceu aí agora. Põe a regrinha, oxítona terminada em. Então, oxítonas terminadas em são acentuadas. Ok, pessoal? Belezinha? Então, gente, da parte teórica, o que faltava, que eu havia prometido, era isso. As desinências modo-temporais, que então, lembrem-se, assim como pessoa e número andam juntos no verbo, tempo e modo também. Então, eu falo em presente do indicativo, futuro do subjuntivo. Então, é o tempo misturado com o modo verbal. Tranquilinho? Beleza? Agora, para fecharmos, né, esse encontro, vamos ver algumas questões recentes da nossa banca organizadora, que é, então, a FUMARC. Vamos começar aqui vendo uma questão do concurso de 2013, um dos concursos realizados pela FUMARC em 2013. Lembrem-se de que a nossa banca trabalha com 4 alternativas, A, B, C e D. Então, menos mal, né? Que tem banca que tem 5 alternativas, então, no nosso caso, uma menos para analisar, não tem letra E. A alternativa que contém, olha o acentinho lá aparecendo, né? O que seja terminado em período, e é um acento agudo, porque concordou com a alternativa, então só aproveitando o gancho aqui, né? Mas enfim, vamos seguir. A alternativa que contém período composto por subordinação é. Então, pessoal, aqui você tem 2 coisas importantes. Primeiro, claro, a ideia de subordinação. Mas, antes de mais nada, lembrem-se, este é o segredo. Às vezes o aluno complica algo descomplicado. Às vezes a prova te fala em subordinação e mistura questões com a coordenação. Isso acontece mesmo, mas não foi o caso dessa questão. Então, atenção para a minha dica. Coordenação e subordinação são, antes de mais nada, ideias do período composto. Então, se a sua prova pedir a alternativa que tem subordinação, como aconteceu aqui, ou a alternativa que tem coordenação, a primeira coisa que você vai fazer, mesmo que a prova não te peça, é sublinhar o nosso rei. E quem é o nosso rei todo-poderoso? É o verbo. Então, galera, é uma questão dessa. Alternativa que contém período composto por subordinação. O primeiro passo é destacar o verbo ou os verbos. Então, vamos lá, letra A. Porém, o Estado não tem essa prerrogativa. Pessoal, nós temos 2 motivos para eliminarmos a alternativa A. Pediu aqui tem período composto por subordinação, não é a A. Primeiro motivo, apareceu a palavrinha tem, um só verbo que nós sublinhamos. Quando tem um só verbo, jamais posso falar em período composto. Então, quando a prova te pede subordinação ou coordenação, antes de mais nada, o que você faz? Sublinha o verbo, porque se você sublinhar só um, não pode ter nem subordinação nem coordenação, porque são ideias do período composto. E nós já falamos que um só verbo, uma só oração, que é a oração absoluta, período simples. O período simples, ele é simples, então, pelo amor de Deus, escreve bem grande. No período simples, não se fala em coordenação nem em subordinação. São coisas do período composto. Agora, se de tudo tivesse, se tivesse, tá? Mas não tem, olha o condicional aqui, se, mas não tem. Se tivesse outro verbo além do verbo ter, não seria subordinação de qualquer jeito, porque a conjunção que aparece lá pra gente é a palavrinha porém, porém é exclusivo da coordenação. Então, galera, nossa matéria tem um rei todo-poderoso, que é o verbo, e tem a princesinha. O rei tem que aparecer para ter oração, senão não é se não tem verbo não é oração. A princesinha não é obrigatória, mas se ela aparece, ela pode nos ajudar. Porém, sinônimo de mas, entretanto, contudo, não obstante, essas expressões são da coordenação. Então, mesmo que esse período fosse composto, pela conjunção porém, não poderia ser subordinação, está fora a letra A. B. No ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, 15 são do Brasil. Galera, só tem um verbo, ó, são, verbo ser. Então, mais uma vez, nós vamos eliminar. Se tem um só verbo, põe lá, é oração absoluta.
nada de subordinação. É um período simples. Tá vendo como facilita a nossa vida sublinhar o verbo? Se você sublinhou um só verbo, você já elimina. C. A resposta simplista da sociedade do Estado para enfrentar a criminalidade violenta é o encarceramento. Agora sim apareceram dois verbos, o verbo enfrentar e o verbo ser lá na frente. Então pode ser a letra C, mas a gente não vai marcar de cara. A letra A a gente eliminou de cara porque tem um só verbo. A letra B também a gente eliminou de cara porque igualmente tem um só verbo. É oração absoluta, é período simples, então sem chance. Esse negócio de subordinação é exclusivo do período composto. A letra C é período composto, mas pode ou não ser subordinação. Vamos primeiro olhar para D, depois a gente volta na C. Paradoxalmente, nesse período de brutal encarceramento, as taxas de crimes violentos mantiveram-se, tá vendo? Não pode falar manteram-se, mantiver, né? Vem do verbo manter, vem do verbo ter, então nada de manteve-se, mantiveram-se em patamares elevadíssimos. De novo, pessoal, só tem um verbo, então, de novo, põe lá, oração absoluta, período simples, está fora a D. Então, sobrou a C. Por eliminação, vai ter que ser a letra C. Olha que fácil que a Fumar que fez aqui pra gente. Nós tínhamos 4 alternativas, 3 com apenas um verbo, 3 com período simples, 3 com oração absoluta. Viram a importância de destacar o verbo? Então, só pode ser a única que tinham 2 verbos. Agora, nós vamos confirmar que isso realmente é subordinação, localizando a nossa princesinha, que nem sempre vai aparecer, mas quando ela aparece, ela nos ajuda, que vai ser aqui a palavrinha para. Então, a palavra para dá a ideia de finalidade, nós já trabalhamos isso, né? A finalidade desse encarceramento lá, dessa resposta, é enfrentar a criminalidade. Então, finalidade, como nós já estudamos, é uma das ideias da oração subordinada adverbial, né? Então, a ideia de finalidade aqui, portanto, de fato, é a letra C. Beleza, pessoal? Então, lembrem-se, nossa matéria tem um verbo, mesmo que a prova tem um rei, que é o verbo. Mesmo que a prova não tenha te mandado sublinhar o verbo, sublinhe. Às vezes vai ter mais de um verbo em dois enunciados, aí você recorre à conjunção. Mas aqui nem precisava da conjunção. De 4 alternativas, 3 eram períodos simples, então por eliminação. Deixa a certa sobrar. Primeiro você elimina as erradas, é o caminho mais seguro, tá bom? Na sequência agora, questões recentes, mais recentes de 2014. O emprego do pronome relativo onde está correto, exceto em. Galera, mesmo que a banca já destacou lá bem grande, exceto em, você tem que parar para pensar. Todas estão corretas, exceto. Então, você tem que pensar, eu vou marcar a errada. Eu vou marcar a errada. Pronto, agora eu estou pronto para ir para a questão. Então, você vai se lembrar de que o relativo onde só pode dar a ideia de lugar. Então, não se esqueçam de que os relativos cujo é pronome relativo, mas só pode dar a ideia de posse. Se eu tiver uma frase com a palavrinha cujo sem posse, então está errado. E o relativo onde só pode dar a ideia de lugar. Se tiver uma frase com a palavrinha onde sem ideia de lugar, está errado. Então pediu exceto, eu vou marcar que está errada. Aqui o onde foi mal empregado, que não tem essa ideia do lugar. Gente, quando você olha para essa prova, parece não ter resposta. Todas aí parecem dar ideia de lugar, mas as aparências enganam, eu vou ter que encontrar uma que não dá ideia. Então põe aí dica. A palavra onde só pode indicar lugar, mas é um lugar espacial, é um lugar no espaço. Então, a escola é um lugar, a igreja é um lugar, a minha casa é um lugar, o meu consultório médico, se fosse o caso, é um lugar, e por aí vai. Então, veja bem, vamos pegar as mais fáceis. B de bola. Diamantina é a cidade onde moro. Você vai de cara destacar a palavrinha cidade. Cidade é um lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Esse lugar é a cidade. Então, nós vamos eliminar a alternativa B, porque pediu errada, né? A B está certíssima, talvez seja mais certa aqui. C. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aqui já ficou mais subjetivo. Então, vamos trocar, vamos pular, vamos para D. Por onde eu passar, agora você vai destacar aqui, passar. Estarei atenta às ofertas. Então, essa nós também vamos eliminar. A B foi a mais fácil de eliminar por causa de cidade. Cidade é, claro, um lugar. Depois, a D foi fácil de eliminar. Por onde eu passar. Nós passamos, nós andamos, nós percorremos lugares na vida, né? Então, eu passando pela rua, pela estrada, pela loja, enfim. Então, o passar aqui me ajuda a perceber a ideia de lugar. Então, B e D eliminamos. Ficamos na famosa dúvida entre duas, A e C. A lei onde era fixada a pena foi revogada, na letra A, e onde houver ódio, que eu leve o amor, na letra C. As duas aqui têm uma ideia de lugar um pouco mais subjetiva, pessoal. Só que na letra C é que nós vamos eliminar. Ela vai ser... Opa, só um minutinho. Ela vai ser essa ideia bem clara do lugar, porque quando eu falo onde houver ódio, o ódio, ele está presente, então nós vamos destacar aqui, vamos lá,
houver ódio. O ódio, ele existe em determinados lugares. Então, existe ódio dentro do seu coração. Existe ódio dentro dessa empresa, desse setor da empresa. Então, o lugar, ele há, né, do verbo haver, de existir, ele existe em determinados lugares, dentro do seu coração, dentro da sala de aula, dentro da minha seção da minha empresa. Então, aqui também a ideia de lugar. Sobrou, portanto, a alternativa A. A lei onde era fixada a pena foi revogada. Então, a pena foi, ela existia, né? Ela foi revogada. Então, veja bem, a lei onde era fixada a pena foi revogada. Então, a pena que foi revogada, ela estava fixada em algum local, né? Só que aqui observem que é lei, nós vamos destacar que é lei, não é bem um espaço. Então lembre-se que o macete é esse. Parece um lugar, mas é um lugar mais subjetivo que não vai entrar na nossa análise. A análise de lugar é o lugar espacial. A igreja é um lugar, o clube é um lugar, a escola é um lugar, a sala de aula é um lugar. Então, cidade, vou lá, foi fácil, foi um lugar. O ódio, ele existe em algum lugar, que dentro do meu coração é um lugar, a palma da minha mão é um lugar onde eu vou colocar a caneta. Então, o lugar onde coloquei a caneta, aqui no espaço, na palma da minha mão. Então, esse lugar é mais um espaço mesmo. E lá na alternativa A, nós tínhamos a lei onde era fixada a pena foi revogada. Lei não é um lugar diretamente, tá? Então, por isso a letra A está errada. Então, cuidado, porque essa é um pouco mais subjetiva, mas lembrem-se, eu passo por lugares, cidade é um lugar, o ódio há em algum lugar, né? Pode ser dentro do coração, pode ser dentro da empresa, e aqui a lei, ela não é considerada um lugar, por isso a letra A. Questão 3. Todo texto é plural, assim como os sentidos e os significados desse texto. Esse Lzinho, pessoal, apesar de eu não ter reproduzido o texto aqui para vocês, mas esse L é de linha, tá? Então, linha 34 do texto. Mas dá pra gente analisar mesmo sem o texto aqui. A articulação das orações do período expressa uma ideia de, então é só interpretar, mas além de interpretar, a gente pode recorrer ao nosso conectivo, à nossa princesinha, não se esqueça da princesinha, que é a conjunção ou a locução conjuntiva. Assim como não é causa geralmente, põe lá, geralmente é a palavrinha porque, né? Não é condição geralmente é a palavrinha se chover. Comparação é a nossa resposta, alternativa B, portanto. E também não é consequência, lembra que consequência geralmente é a palavrinha que. Aqui é uma comparação. Olha só, o texto é plural, assim como os sentidos e os significados. Então, os sentidos são plurais, o texto também é plural. Então, eu estou comparando essa pluralidade do texto com essa pluralidade dos sentidos. Então, essa matéria de conjunção, estou apostando nela, dá uma ênfase aí para isso, beleza? Então, veja que dá para interpretar, dá para ir pelo sentido. Portanto, questão 3, alternativa B de bola. E agora a nossa última, pessoal, a diferença é que vai exigir o que tem sentido na vida do estudante. O é. Então, agora uma análise morfológica. Essa palavrinha o, ela é um artigo definido, um pronome pessoal do caso reto, um pronome pessoal do caso oblíquo ou um pronome demonstrativo. Vamos por eliminação. Nós vamos eliminar primeiro pronome pessoal do caso reto. Então, pessoal, não se esqueçam. Pronome pessoal do caso reto são as pessoas gramaticais por excelência. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Com os femininos, ela e elas. Isso é pronome pessoal do caso reto. Então, vai aí no seu material, na letra B, onde tem pronome pessoal do caso reto, e põe eu, tu, ele, nós, vós, eles, com os femininos, né? Ela e elas. Então, somente essas palavras podem ser pronomes pessoais do caso reto. Então, pronome pessoal do caso reto são as pessoas gramaticais, as pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira. Então, sem chance, essa palavrinha ou jamais pode ser pronome pessoal do caso reto. Agora, essa palavrinha ou poderia ser artigo definido, poderia ser pronome pessoal do caso oblíquo e poderia ser pronome demonstrativo. Eu estou diante de 3 situações possíveis. Como que eu faço? Eu tenho que olhar o contexto. Tudo em português é o contexto. Nós vamos começar eliminando o mais fácil aqui, que é artigo definido. Põe lá bem grande, a gente já falou isso, mas realça lá. Artigo definido acompanha substantivo. Então, se fosse o menino, então esse o seria um artigo definido. Mas ali eu disse, a diferença, então, esse azinho aqui sim, ó, é artigo definido. Acompanhou o substantivo abstrato, diferença. É que se vai exigir o que tem sentido na vida do estudante. Olha só, o que tem sentido. Observe que esse que não é substantivo. Se ele fosse substantivo, teria que estar até com acentozinho plural, com acentozinho circunflexo, enfim. Então, ele não é substantivo. Põe aí bem grande que esse que não é substantivo, por isso eu eliminei a letra A. Esse o não pode ser artigo definido. Então, estamos entre o pronome pessoal oblíquo e o pronome demonstrativo. Pessoal, pronome pessoal oblíquo, põe lá, tem que ser sinônimo
de um pronome pessoal reto. Então, essa é a dica. Vou eliminar por esse motivo. Pronome pessoal oblíquo tem que ser sinônimo de pronome reto. Eu não posso falar, sabe, João, eu vi ele ontem, porque a norma culta não permite usar a palavrinha ele na função de objeto, né? Teria que ser na função do sujeito. Mas, quando eu falo que eu ouvi, mesmo sabendo que eu não posso falar vi ele, eu tenho que entender que esse o é como se fosse, entre aspas, ele, para eu perceber que é um pronome pessoal oblíquo. Então, essa é a dica. Pronome pessoal oblíquo é sinônimo de pronome pessoal reto. É um substituto exigido pela norma culta para o pronome pessoal reto. Então, não cabe o ele lá no contexto, olha só. A diferença é que se vai exigir o e que tem. Então, a diferença é que se vai exigir ele que tem sentido, não é essa a ideia. Então, sem chance. Sobrou, então, a letra D, pronome demonstrativo. Para ser pronome demonstrativo, tem que ser sinônimo do demonstrativo por excelência. Pode ser este, pode ser aquele, pode ser isto. Então, veja bem, a diferença é que se vai exigir o que tem sentido nessa vida. Então, é como se fosse a diferença, anota lá, é que se vai exigir aquilo que você tem sentido nessa vida. Por isso, é pronome demonstrativo. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos, então, o nosso curso, finalizamos esse nosso encontro. Sucesso! É tudo o que eu desejo para você, meu aluno, minha aluna, para você, concurseiro, que esteve juntamente comigo aqui nesse intensivão. Toda a minha energia positiva, tenha certeza que estou lançando para você. Eu estou certa de que vai dar tudo certo. Pensamento positivo é importantíssimo. Confie no seu potencial. Acredite em você. A FUMAR, que eu prometi que ia falar rapidamente sobre ela. FUMAR, que é a Fundação Mariana Rezende Costa. Pessoal, é uma fundação da PUC, tá? Então a FUMAR, que é uma banca que existe desde 1978, tem mais de 30 anos. Então não são essas bancas aventureiras que aparecem por aí. É uma banca tradicional, tem mais de 30 anos. É uma banca da PUC Minas, que também é uma instituição séria, né? Então podem ficar tranquilos que vocês pegaram uma banca boa, tranquila. E como a gente acabou de ver nas questões, é uma banca que é bem direcionada, ela vai direto ao ponto. Não é aquela banca que você lê a pergunta e fala, ih, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Não. Então, a Fundação Mariana Rezende é uma banca confiável, não é muito de ficar anulando questões, claro que às vezes acontece, né? Mas geralmente é uma banca que não anula muito, estou falando de língua portuguesa, então a banca de língua portuguesa é bem tranquila, enunciados objetivos, bem direto ao ponto, então era isso que eu tinha para dizer para vocês. A dica é, olhou o pronunciado, vai por eliminação, é interpretar a perguntinha, mas é uma pergunta bem tranquila de se interpretar. As questões de texto, os textos não costumam ser longos, não são aqueles textos com vocabulário muito difícil, então é uma banca muito leve, muito gostosa, tem tudo para vocês conseguirem um excelente resultado. Tudo de bom, um beijo especial aí no seu coração da professora Ludmila, com toda a minha energia, sucesso, sucesso e sucesso. Até uma próxima oportunidade, pessoal.